Pop. Atenção, rede, para um top de 5 segundos. Rede Estação Pop. Brasil Acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação: Adson Alves. Brasil Acontece. Apresentação: Adson Alves. Tá no ar para você, Brasil Acontece. Vamos juntos com os principais destaques do dia. Muito bem, o nosso Brasil Acontece tem um oferecimento Sicredi. Abra sua conta em sicredi.com.br. Estamos ao vivo através da Estação Pop de Ceabra, Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras. Congresso promulga emenda constitucional que isenta de IPTU imóveis alugados por templos religiosos. Quem conta pra gente os detalhes é Flávio Carpes, de Brasília. Fala, Flávio. O plenário do Congresso Nacional promulgou nesta quinta-feira a proposta de emenda à Constituição que isenta de impostos os templos religiosos, mesmo que estejam instalados em imóveis alugados. O texto, que estava em análise no Congresso desde 2016, foi aprovado na Câmara em dezembro do ano passado. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, afirmou durante a sessão que a PEC era necessária porque a cobrança do IPTU estava conflitando com a isenção tributária garantida pela Constituição aos templos religiosos. Vamos acompanhar. Na prática corrente do mercado imobiliário, os contratos de locação costumam prever a transferência da responsabilidade de pagamento do IPTU do locador para o locatário. Em razão disso, as entidades religiosas com frequência têm se deparado com obrigações legais de arcar com esses ônus, contrariando assim a intenção manifesta do texto constitucional. Para o deputado João Campos, do Republicanos de Goiás, relator da PEC na Câmara, a isenção tributária das igrejas e templos religiosos decorre da laicidade do Estado brasileiro. É como se estabelecesse, quando se estabeleceu a vedação de tributos, a imunidade tributária, uma simetria. Na medida que o poder público não deve subvencionar igrejas ou cultos, então não deve também cobrar impostos. É se estabelecêssemos o inverso. Tributa-se igrejas de qualquer natureza e veda as igrejas de prestar o serviço que elas prestam de colaboração de interesse público à sociedade brasileira. Nós teríamos uma balança com o pêndulo desigual. A partir de agora, templos de qualquer religião serão isentos de pagamento de IPTU, mesmo que estejam instalados em imóveis alugados. A Constituição Federal já previa a isenção de impostos para templos de qualquer culto, mas até então apenas para imóveis próprios. Autor da proposta, o ex-senador e ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, comemorou a aprovação do texto no fim do ano passado, afirmando que o dinheiro economizado em IPTU poderá ser revertido em investimentos na infraestrutura dos templos e em ações sociais. Com produção de Bárbara Couto, Flávio Carpes, para a Estação Pop News. Eu vou voltar com Flávio Carpes.
TCU aprova a privatização da Eletrobras. Por 6 votos a favor e 1 contra, os ministros do Tribunal de Contas da União aprovaram nesta terça-feira a primeira e mais importante fase do processo que analisa a privatização da Eletrobras, que o governo federal pretende realizar até maio deste ano. No total, o governo calculou em 67 bilhões de reais os valores relacionados à privatização da Eletrobras. Desse valor, 25,3 bilhões serão pagos pela Eletrobras ao Tesouro Nacional pela outorga das usinas hidrelétricas, que terão seus contratos alterados, e 32 bilhões serão destinados para aliviar as contas de luz a partir do próximo ano por meio de fundos do setor elétrico, a Conta de Desenvolvimento Energética, CDE. Outros 2,9 bilhões serão utilizados, segundo o governo, para bancar a compra de combustíveis para a geração de energia na região norte do país, onde algumas cidades não são ligadas ao Sistema Nacional de Energia, ficando o restante destinado à revitalização de bacias hidrográficas do Rio São Francisco, de rios de Minas Gerais e de Goiás e para a geração de energia na Amazônia. Mas o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, que havia pedido mais tempo para analisar o caso em dezembro, contestou esses valores em seu voto. Que as falhas na modelagem e nos parâmetros de precificação utilizados resultam, em última instância, no desfazimento de patrimônio da União por valor menor do que de fato ele representa, com consequências deletérias para o setor elétrico, como um todo, e para o consumidor em especial. Ainda as fortes incertezas muito acentuadas em relação ao impacto tarifário a ser suportado pelo consumidor. O sistema elétrico, porém, trabalha considerando a geração média e efetiva das usinas e não a sua potência. E por esse motivo, o governo argumenta que é preciso considerar o valor médio para o cálculo e que não há regra hoje no país para a venda da capacidade ou da potência do sistema. Para alguns especialistas do setor elétrico, a posição do ministro Vital do Rego poderia levar à inviabilização da privatização da Eletrobras por elevar ainda mais o preço da estatal, tornando os valores irrealistas. Com produção de Bárbara Couto, Flávio Carpes, para a estação Pop News. Muito bem, você está ouvindo o Brasil Acontece, a sua revista informativa. Anvisa aprova a primeira marca de autoteste para a Covid-19 no Brasil. Novamente, Flávio Carpes com os detalhes. Fala, Flávio. A Anvisa aprovou nesta quinta-feira o primeiro autoteste de Covid-19 para uso no país. O autoteste registrado é o Novel Coronavírus Autoteste Antígeno da empresa CPMH Comércio e Indústria de Produtos Médicos Hospitalares e Odontológicos. O produto funciona com suave nasal não profundo e apresenta resultados em 15 minutos e sua disponibilidade nas farmácias depende agora apenas do fabricante. Outras 67 empresas já fizeram pedidos de registros de autotestes à Anvisa. 10 tiveram o registro reprovado e outras 2 estão em análise do cumprimento de exigências, uma das últimas etapas antes da possível aprovação. O médico sanitarista e ex-presidente da Anvisa, Gonçalo Vecina Neto, destaca, no entanto, que tão importante quanto a liberação do autoteste no país é a criação de um sistema para que as pessoas que testarem positivo possam informar o resultado ao Ministério da Saúde. Temos que informar as pessoas de como usam e de como... Pop